Por que você não deveria tratar a frase teoria científica como uma coisa banal, né? Como, mas é só uma teoria. Vocês já devem ter ouvido falar disso daí algumas vezes na internet, né? Ou por aí, é só uma teoria, é só a teoria da evolução, é só a teoria do Big Bang, é só a teoria da relatividade, né? Mas esse só uma teoria, será que cabe dentro da teoria científica? Juliana, puxa a vinheta. Astrofísica de bolso. Então, pessoal, para conseguirmos responder essa pergunta, né, a gente tem que conhecer o básico do método científico, ok? Como é feito ali por etapas uma descoberta científica, um método científico usado para poder fazer tal afirmação dentro da ciência, ok? E para isso a gente usa algumas palavras comuns no nosso dia a dia, que nós usamos no nosso dia a dia, mas que não tem, definitivamente não tem o mesmo peso, ok? Isso porque quando a gente usa no nosso dia a dia, quando a gente vai conversar com alguém e usa a palavra teoria, a gente usa isso de uma maneira super superficial, né? Bem largada, assim, sem exatamente dar tanta atenção porque essa palavra significa. Porque teoria, assim como teoria da conspiração, parece que é algo simplesmente que saiu da sua cabeça, algo que foi inventado e você colocou aquilo numa frase, né? Eu tenho uma teoria de como vai acabar aquele filme. É algo que você imaginou, talvez você não tenha base nenhuma para dizer aquilo, talvez você só conheça aquele filme o suficiente, ok, é legal, mas eu tenho uma teoria de que aquele filme vai acabar daquela maneira, né? Então, ok, no seu dia a dia você usar a palavra teoria dessa maneira é totalmente compreensível, é totalmente assimilado pelas pessoas dessa maneira, tá corretinho. O problema é você aplicar esse só quando a gente fala sobre teoria científica, ok? Isso porque teoria científica não tem o mesmo peso ou o mesmo significado da palavra teoria qualquer usada no nosso dia a dia. Então, no método científico, quando a gente vai fazer alguma descoberta, quando a gente vai observar um fenômeno da natureza em si, quer saber como ele funciona, vai aplicar um modelo sobre ele, a gente tem algumas etapazinhas para poder seguir e elas são muito rigorosas, ok? Elas não podem ser simplesmente aceitas por você e esperar que todo mundo siga a sua cabeça, porque não é assim que funciona. Então, o que a gente pode fazer? Vamos citar, sei lá, Isaac Newton. O primeiro processo que a gente conhece lá na escola, né, sobre aquela ideia que talvez tenha acontecido, talvez não, de que ele estava sentado sobre uma macieira, lendo um livro e de repente uma maçã cai na cabeça dele, né, e ele descobriu a gravidade, né? Não foi exatamente assim. Talvez essa história nem tenha acontecido de verdade e também não é tão instantâneo assim, né? Isso porque a primeira etapa de um processo, de uma descoberta científica é você observar. Você observar e questionar por que aquela coisa funciona dessa maneira, né? E quando era antigamente, tinha coisas mais básicas, mais naturais ali, né? Mais do nosso dia a dia pra gente poder observar, né? Por que a gente enxerga, né? Talvez, sei lá, saísse um raio dos nossos olhos que iluminam as coisas, né? Mas se isso acontece, por que a gente não enxerga no escuro? Por que quando cai a noite as coisas ficam mais escuras? Talvez realmente não faça sentido ser um raio que saia dos nossos olhos, né? Então a gente vai descartando assim até chegar um momento que a gente consiga chegar a uma conclusão ou uma ideia mais apropriada, né? Então a gente faz uma observação de um fenômeno, aquela maçã caiu, por que ela caiu? Por que ela não ficou parada? Por que ela não subiu? Por que ela não foi pro lado? Porque tudo que eu soltar vai cair para baixo. É uma observação. Se você tenta, testa e nada daquilo viola esse princípio, né, que no caso é a gravidade, então tem alguma coisa aí a ser observada, né? Observei isso. Já enquadra como uma descoberta? Não. Agora você vai tentar trabalhar em cima do que é isso que faz as coisas caírem, né? A partir daí, você vai. Claro, não é todo mundo que vai elaborar uma teoria científica, você tem que ter um conhecimento, né, do universo ali, ainda mais hoje, né, que as coisas estão cada vez mais complexas de ser descobertas, né? As coisas mais simples já foram descobertas, hoje as coisas estão ficando cada vez mais pesadas, mais rigorosas para fazer nesse tipo de descoberta, então você tem que ter uma base ali, né? Você tem que ter um estudo para não chegar falando um monte de bobeira aí, igual tem em alguns grupos, né? Eu tenho uma teoria, e se o sistema solar foi só um átomo,
num corpo inteiro que é um grande ser no universo. Não é uma teoria. Pode ser um roteiro para um filme, se você quiser. Pode ser a sua imaginação. Mas não é uma teoria, ok? Isso viola princípios físicos. Você tem que ter uma base sólida ali para poder se arriscar, entender como funcionam coisas mais complexas. Então, a partir desse momento que você tem essa base, você observou um fenômeno, você pode trabalhar em cima das suas hipóteses. Muita gente trata a palavra teoria científica como hipótese, né? Uma hipótese não é uma certeza de maneira alguma. A hipótese é algo que você imagina que possa ser. E você tendo uma base científica, você pode descartar as coisas mais absurdas e ficar com aquelas coisas que faz sentido, talvez. Não significa que é aquilo, né? Vamos trabalhar em cima disso daqui. E a gente vai e começa a descartar, começa a fazer testes, experimentos. A partir do momento que você experimentou, você tem duas opções. Ou deu certo ou deu errado. Deu errado, acabou. Você já não tem mais como continuar naquela linha. Você descarta, ó, não é esse o caminho. Eu tenho uma outra hipótese? Tenho uma outra hipótese. Vamos experimentar ela, ver se dá certinho? Vamos tentar. Um exemplo disso é a radiação Hawking, né? Ela é uma hipótese, ela nunca foi comprovada dentro da ciência, ela nunca foi observada, mas ela é uma hipótese bem aceita. Ela não foi descartada ainda, ok? Né? Que o buraco negro, ele morreria também, né? Ele diminuiria de tamanho perdendo radiação, né? Ele consome material, só que ele perde em forma de radiação térmica, essa radiação que foi batizada de radiação Hawking pelo próprio ter, né, elaborado essa hipótese, ok? Então pode ser que seja real, pode ser que isso não seja real, mas ela faz algum sentido, a gente não tem como descartar ela por enquanto e também não tem como observar, então fica ali como no quadrinho da hipótese. Diferente das teorias da relatividade do Einstein, da teoria da relatividade restrita e geral, a teoria do Big Bang ou a teoria da evolução. Elas já partiram para a próxima etapa, né? Elas agora podem ser chamadas de teoria, isso porque elas passaram no teste e na etapa da hipótese. E agora ela pode ser testada, pode ser experimentada, e aquilo fez sentido, e aquele modelo funciona, e aquilo não viola nenhum princípio natural, e tudo até agora que foi feito volta para aquilo e não tem como ser descartado. Então isso acaba sendo uma teoria científica. Algumas teorias das mais assim infalíveis dentro da ciência são algumas dentro da termodinâmica, como é o caso da entropia ou da conservação de energia, né? Ou conservação de massa, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Isso significa que nenhum átomo na natureza ele se cria a partir do nada, espontaneamente. Ele também não se perde e deixa de existir. Ele está sempre se transformando em outra coisa, né? Então a mesma matéria que tinha lá no início, é a mesma matéria que tem hoje, que é a mesma matéria que vai ter amanhã, e ela só se transforma, né? Ela vai se transformando em outras coisas, assim como a energia, né? Ela vai se conservando, ela nunca se perde de uma vez, e o estado da entropia, né? Que ela tende ou a se conservar naquele estado dela, ou ela tende a sempre piorar, mas nunca, né, a retornar. Ela sempre consegue aumentar a entropia dela. Um exemplo disso, se você pegar um livro, né, e você joga numa fogueira, você queima o livro e ele vira cinzas, né? Você não desfez o livro em si, a matéria do livro. Você transformou o estado da matéria do livro em cinzas, né? Teoricamente, a informação em si não se perde. Se você conseguisse reorganizar todos esses átomos exatamente onde estavam antes, você teria o seu livro de volta. Mas isso não é possível. Então, o que você pode fazer ou é deixar como está, né, que é só as cinzas, ou você pode tratar aquelas cinzas de desorganizá-la ainda mais. Pode soprar ela por aí, ela vai ficar cada vez mais desorganizada. Então, a entropia trata-se disso, né, o estado de desorganização das moléculas. Ela tende ou só a piorar, né, ou se conservar ou só piorar. Você deixou um copo d'água cair, né? Aquela água derramou, olha como é que você fez aquela bagunça. Aquela água não vai voltar para aquele mesmo estado que estava dentro do copo, todas as moléculas organizadinhas. É dali para pior. Então, você não tem nada na natureza que viole esse princípio, né? As 3 leis de Newton, por exemplo, né? Que é o outro caso, são leis do universo, né? Que são descobertas e aqueles princípios fixos ali, né? São leis. E as teorias essa hipótese que passou para uma nova etapa e que ela faz totalmente sentido e que ela não é descartada de maneira alguma, é tratada assim como um fato dentro da ciência, ok? Então, como já aconteceu até numa palestra, assim, eu acredito, num culto da ministra Damares, né? E ela fala que a igreja permitiu que a ciência chegasse
longe demais e ensinasse a teoria da evolução de Darwin no colégio, como se isso fosse uma coisa qualquer, uma coisa boba, né? Aí elas falam, né? Mas é só uma teoria e já estão empurrando para os nossos filhos. Como assim só uma teoria? Aquilo ali é um fato, aquilo ali acontece, queira você ou não, esteja satisfeito ou não. A teoria da evolução, ela acontece, ela é um fato na natureza, ok? Então o Big Bang, a expansão do universo, ela não é só chutada por aí, né? A gente consegue medir o redshift, a gente consegue saber que as galáxias estão se afastando uma da outra, que se elas estão se afastando, antes elas estavam mais próximas, a taxa de expansão, aceleração do universo, isso tudo é observado, isso tudo é muito complexo para poder chegar nessa frase, né? Teoria científica, e a pessoa vai lá e distrata ela na internet falando, mas é só uma teoria. Né? Então, se você já fez isso, por favor, nunca mais repita, não faça mais isso. A teoria científica não é a mesma teoria usada no seu dia a dia, ok? Não faça isso consigo próprio, que isso não vai ser legal para você, ok? Então, sabendo disso, né? Se vocês veem por aí, pela internet, alguém falando dessa maneira, tá aí a explicação, pode mandar esse vídeo aqui para ela, pode pegar o que você absorveu desse vídeo e escrever para ela, né? E vamos disseminar a informação, né? Não vamos deixar que as pessoas acabem crescendo com essas ideias dentro da cabeça dela e se tornem aí esses pseudocientistas que só tem a fazer mal, né, a nossa humanidade, a tudo que a gente conseguiu de progresso até agora, ok? Então é isso, eu espero ter ajudado de alguma forma. Se tiver alguma sugestão para o próximo vídeo, deixe um comentário aqui embaixo. Se tiver alguma crítica a fazer, se tiver qualquer coisinha que vocês queiram comentar, pode estar disponível aí, os comentários estão sempre abertos para vocês, ok? Deixa o like se possível, compartilhe, inscreva-se também no canal e deixe o sininho ligado também para vocês receberem as notícias assim que os vídeos saírem, ok? Então, eu sou o Rodolfo Matos, esse é o canal Astrofísica de Bolsa, onde você leva a ciência com você.